o céu divino Espírito constitui invencível direção. Estimados irmãos, que a graça salvadora do nosso Deus e dos seus santos esteja presente nesta reunião no dia desta manhã. Eu convido a todos para se colocar em pé, porque através da nossa oração, eu vou entregar essa reunião nas mãos do nosso Criador. Oremos. Bondoso e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado e glorificado, ó Pai, seja o teu santíssimo nome. Por mais uma vez estarmos curvados diante do teu poder, na presença gloriosa de Jesus, nosso Senhor, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, porque aqui estamos para glorificar esses santos e o teu santo reino, e também melhorar o nosso estado de espírito através da meditação da doutrina esta que veio de Jesus, veio dos céus, dado por Ele, para nos conduzir a este mesmo reino na Tua glória. Nos ajude, ó Pai bendito, a entendermos os desígnios do Teu amado Filho Jesus. Nos ajude a poder tomar as decisões corretas e viver de acordo com a doutrina,
que é ensinada nesta igreja apostólica, porque ela é o caminho que vai para os céus, que nos guia para a tua eternidade. E nós precisamos lutar muito para que a doutrina possa guiar o nosso espírito, guiar os nossos passos, os nossos sentimentos. Nos ajude, portanto, na reunião desta manhã, a entendermos mais um pouco da sua doutrina, dos seus ensinamentos, e que esta reunião seja abençoada pelo seu poder e acompanhado por santos e anjos de sua glória, e que eles, portadores do seu divino Espírito, a unção do seu divino Espírito, possa então influenciar a nossa alma e o nosso desejo de servir aqui na terra com muita dedicação, ciente de que a tua graça salvadora, a unção do seu Santo Espírito não vai nos faltar nesta manhã. Nós muito te agradecemos, e eu, pois, entrego os teus cuidados, todos os atos dessa reunião, para que nela seja feita tudo de acordo com a tua santa vontade, para a honra e glória do teu santo nome e de toda a corte celestial. Amém. Vamos cantar o hino de número 1 do nosso hinário, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não tem o mal. Ele que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é sã doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Queridos irmãos, agora eu vou ler no boletim uma mensagem a respeito do centenário do nosso estimado irmão Aldo. Este é um ano especial. Estamos a apenas 100 dias do centenário do nascimento do santo irmão Aldo, aquele que Deus escolheu para ser o fiel representante da Santa Avó Rosa e primaz, profeta e pastor por excelência da Igreja Apostólica, com o propósito de promover a unidade dos louvores em homenagem àquele que tanto amamos. Semanalmente será publicado neste boletim interno um hino para que todos os corais apostólicos possam entoar juntos em comunhão, adoração e reflexão. Mais do que apresentações, este é um momento de meditação sobre aquilo que este centenário verdadeiramente representa para nós apostólicos: legado, fé, perseverança e a história de um santo que viveu entre nós, caminhando ao nosso lado e segurando nossas mãos com imensa bondade e compaixão. Vaso precioso. O hino Vaso Precioso ocupa um lugar especial na história da Igreja Apostólica, pois foi um dos primeiros cânticos a exaltar o irmão Aldo como sucessor da Santa Avó Rosa, mesmo sem mencionar diretamente o seu nome. A escolha das palavras revela que já naquele tempo a igreja reconhecia nele o instrumento preparado por Deus para dar continuidade à missão iniciada pela Santa Avó Rosa. Desde o seu nascimento, em 31 de agosto de 1926, o irmão Aldo foi predestinado para esta missão. A Santa Avó Rosa, ao tomá-lo nos braços e consagrá-lo a Deus, selou o caminho que o tornaria o vaso precioso escolhido para conduzir o povo apostólico. A vida do santo irmão Aldo foi marcado por virtudes que nos inspira e fortalecem. A humildade que nos busca glória que não busca glória para si mesmo. A fé inabalável que sustentou nossa caminhada. O amor abundante derramando em cada gesto e palavra. E a perseverança firme que guiou o povo apostólico com coragem e devoção. Ele não desejou ser exaltado, mas sua grandeza brilhou justamente na simplicidade de que aceitou ser apenas o instrumento nas mãos de Deus. Sua descrição revela a força de quem carregou uma missão divina
com entrega total e coragem incomparável. Hoje, ao nos aproximarmos desta data tão significativa, unidos em comunhão, elevamos nossa voz em oração e gratidão através do hino Vaso Precioso. Cada nota é um tributo, cada verso é uma lembrança viva de nossa missão. Que este canto fortaleça a nossa unidade, renova a nossa esperança e mantenha acesa a chama da fé que Ele nos ensinou a cultivar. Cantemos com reverência, pois sua memória é sagrada. Cantemos com alegria, pois sua vida foi dom divino. Cantemos com gratidão, pois o santo irmão Aldo permanece entre nós, conduzindo-nos com bondade e amor eterno. Parabéns, santo irmão Aldo, pelo seu legado de centenário, sua vida e luz, que nunca se apaga, e a presença contínua viva em nossos corações. Durante 44 anos, o santo irmão Aldo representou pessoalmente o Espírito Consolador, a Santa Avó Rosa. Porém, recordamos que, quando iniciou em 1970 o seu ministério, sua humildade já era tão grande que ele preferiu que as pessoas não soubessem quem ele realmente era. Queria ele trabalhar discretamente, sem chamar a atenção. Nunca teve simpatia pelo poder, nem pelo estrelato. Assim, ele dirigia a igreja em completa discrição. Sem nunca ter subido ao púlpito, transmitia as ordens do céu à igreja, através do bispo Eurico Matos Coutinho e da missionária Odete. Somente eles dois sabiam que o irmão Aldo era o sucessor da Santa Avó Rosa e recebia suas ordens e seu comando da forma como um vaso recebe flores. O povo, ainda fragilizado em sua fé pela perda física de sua rainha, buscando em quem pudesse se apoiar para melhor confortar, questionava, inquieta e incessantemente, saber como se as ordens da Santa Avó Rosa chegavam à direção da igreja. E para que a dúvida não brotasse nos corações, a Santa Avó Rosa ordenou ao santo irmão Aldo que esclarecesse a igreja quanto ao seu cargo e pesado encargo. Foi quando, em uma pregação de púlpito, se anunciou que as ordens da Santa Avó Rosa eram dadas através dele aos outros dois da direção, pois somente eles tinham o dom, restituindo ao povo de forma plena o conforto. Obediente à Santa Avó Rosa, o irmão Aldo aceitou ser representado à igreja. Porém, disse ele: não quero ser reverenciado, não quero meu nome em nada, nem tampouco cantado nos hinos. Mas este acontecimento motivou a inspiração de um compositor apostólico, que dali a alguns dias escreveu na letra de um maravilhoso hino quem era o irmão Aldo, na intenção de homenageá-lo, dando a ele o devido reconhecimento por tudo que ele vinha fazendo pela igreja e como um tributo ao seu ministério. E por fidelidade ao pedido do irmão Aldo, seu nome foi omitido, utilizando para tanto a metáfora ou comparação de um vaso precioso, da forma como ele estava sendo utilizado, e a metáfora da flor para agregar o ministério dele ao ministério da Santa Avó Rosa. Suscitou, portanto, um lindo hino, exaltando o tão necessário ministério de sucessor do Consolador, que o santo profeta irmão Aldo, com toda a sua humildade, assumia, aceitando assim a nobre missão de dirigir o povo apostólico. E nesse início de comemoração do seu centenário, louvamos e glorificamos-te com todo o nosso amor e gratidão, exaltando também o nome da Santa Avó Rosa,
que em 31 de agosto de 1926, ao tomá-lo em seus braços, o consagrou, sabendo ela que ele seria o seu vaso precioso. Hino que será agora entoado pelo coral. Igreja. 'Está preparando
Levantai
Queridos irmãos, agora vou passar para a parte da mensagem. Agradeço a presença dos senhores, o esforço que fizeram para estar aqui nessa reunião. Irmãos, essa reunião, aliás, não somente essa, a reunião da Igreja Apostólica, ela é sagrada. Ela é sagrada porque foi consagrada a Deus. E a Igreja Apostólica precisa dar muito valor a tudo isso. Dar, irmãos, uma atenção muito especial aos santos e anjos que estão na glória celestial. Hoje, se não entra espírito das trevas em nossas reuniões, se nós não pregamos a respeito do poder das trevas com muita insistência, e não falamos em momento algum o nome dos espíritos que vivem perdidos nesse mundo quando perderam a salvação, é graças ao ministério glorioso do nosso santo e querido irmão Aldo. A luta foi muito grande, irmãos. A luta para chegar aonde nós chegamos custou um sacrifício muito grande daqueles que iniciaram o ministério apostólico. Não foi fácil, porque o espírito das trevas sabia muito bem, se ele não lutasse contra, ele perderia muito fácil. E está perdendo cada dia que passa, ele perde. O poder dele não é comparável ao poder do nosso Deus. Mas eu me lembro, irmãos, uma mensagem do nosso querido irmão Aldo. Ele disse o seguinte: a Igreja Apostólica tem à disposição o poder de Deus, mas depende de cada um de nós. O que o irmão Aldo quis dizer naquela mensagem: Deus está para te ajudar. Toda a graça salvadora do seu Santo Espírito, Ele está à nossa disposição. Mas nós teremos que querer. Nós teremos que querer. Irmãos, tem uma passagem bíblica que, infelizmente, não é muito entendida. É cantada em hinos, o oratório na cruz da Igreja Apostólica fala esse trecho. Muito pouco os pastores tocam nesse assunto, mas ele é primordial para tomarmos a decisão. Ele é primordial. Jesus, quando estava na cruz do Calvário, passando por toda aquela tribulação que ele passou, antes dele silenciar-se, ele falou assim: Pai, está consumado. Irmãos, esta palavra, este clamor de Jesus, ele tem um significado tão profundo. Se nós pararmos para pensar no que significa isso, irmãos, esta mensagem que está no boletim dessa semana, ela mudaria a nossa vida da água para o vinho. Eu vou começar pela mensagem e vou explicar o porquê. A união é o alicerce que sustenta a nossa caminhada espiritual. Palavras do irmão Aldo. Palavras do irmão Aldo. Irmãos, e o que é união? O que é união? União está em Coríntios. Está em Coríntios. Olha, não pode dizer a mão, o olho, não pode dizer a mão que não precisa dele. O olho, São Paulo disse isso, a igreja de Coríntios. O olho não pode dizer a mão que não precisa dela. E a união não é ser todo mundo igual, mas
é estar todos juntos. Então, a união não é ser todo mundo igual, mas é para estar todo mundo com os mesmos princípios. Jesus veio para isso. Tanto é que ele fez aquela oração sacerdotal: Pai, que eles sejam um comigo, assim como eu sou contigo. A unidade espiritual, irmãos, ela não é opção. A unidade de espírito não é opção. É uma necessidade. É uma necessidade. Jesus pediu para que nós fôssemos unidos. Assim como ele, Jesus, é unido ao Espírito Santo de Deus. Precisamos ser assim, irmãos. E Jesus, ele falou: eu não peço só por estes. Irmão, Jesus pediu isso para mim. Jesus pediu isso para mim há 2000 anos atrás. Ele pediu isso para mim, eu nem existia. Mas ele pediu isso para mim. Quando ele falou: Pai, eu não peço só por estes que estão aqui. Ele orando a Deus, ele falou: Pai, eu não peço só por esses que estão aqui comigo, mas por aqueles que hão de crer. A palavra hão significa no futuro, e o futuro chegou. Eu, Valdomiro, creio na palavra de Cristo. E ele falou: eu oro não só por estes, mas por aqueles que hão de crer na minha palavra. Eu, Valdomiro, creio na palavra de Cristo. Por isso que ele orou por mim. E ai de mim, Valdomiro, se eu desprezar esta oração. Ai de mim, se o Senhor, a senhora, você jovem, crer em Jesus como deve crer. Ele orou por você também. Ele pediu ao Pai por você também. Aquele que vai nascer amanhã, aquele que vai nascer daqui a 100 anos, se ele crer na palavra de Cristo e aceitar a palavra de Cristo, Jesus já orou por ele também lá na frente, que nem nasceu ainda. Mas se ele vier a crer, esta palavra tem valor, como tem valor para nós hoje. Para nós hoje. Então Jesus pediu isso para mim. Ele pediu isso para você, jovem. Senhor, a senhora que crê nele. Daí eu lhes dizer com muito fervor, ele nos deu a responsabilidade, colocou a responsabilidade sobre os nossos ombros para fazer o que ele pediu. Por isso que ele falou para o seu pai: Pai, está consumado. Isso tem um valor muito grande, tem um peso enorme. Tem um peso enorme que muitas vezes a pessoa não para pensar. Por que ele disse isso? Explicando essa palavra de Jesus, ele falou: Pai, o Senhor pediu para mim curar, eu curei. O Senhor pediu para me salvar, eu salvei. O Senhor pediu para que eu pedisse a unidade, eu pedi. O Senhor pediu que eu viesse a esta terra, mostrasse a sua glória, e eu mostrei. O Senhor pediu para me estar aqui na cruz, sofrendo o que eu estou sofrendo, e eu fiz isso. Agora, Pai, não é mais comigo. Agora não é mais comigo. Tudo que o Senhor pediu para fazer, eu fiz. Agora é com eles. Irmãos, agora é comigo. Irmãos, agora é com o Senhor. É com a senhora, é com você, jovem, de tomar a decisão. Vai fazer o que ele pediu? Ou vai falar que ele pede demais? Vai fazer o que ele tanto implorou? Ou vai falar que Jesus implorou à toa? É uma decisão que nós temos que tomar, irmãos. Não é só agora. Não é só amanhã,
É uma decisão que nós temos que tomar em toda a nossa vida. O que eu vou fazer? A maneira que eu vou falar? A maneira que eu vou agir? Está de acordo com a maneira com que Jesus me pediu? Não, então não faça. Então não faça. Porque Ele não vai voltar a esta terra para ser morto de novo, não. Ele não vai voltar a esta terra para mostrar para os homens, faça tudo o que eu pedi lá no passado. Não, porque Ele já fez. Deixou registrado. Ele curou leprosos. Ele deu vista a cegos. Ele pediu para deixar vir a eles os humildes e sinceros de coração. Ele falou para não maltratar o ser humano. Ele falou para os ricos e poderosos, se não mudarem serão condenados. Se não mudarem, serão condenados. E Ele não vai voltar em corpo visível nesta terra para falar tudo isso de novo, porque a sua palavra é eterna. E Ele disse que quando enviaria o Consolador, esse Consolador falaria em seu nome. Ele não vai falar de si próprio. Ele falaria em seu nome, porque este Consolador o glorificaria. Então a Santa Vó Rosa fala em nome de Jesus. Ela preparou o irmão Aldo em nome de Jesus. E o irmão Aldo fala para nós em nome de Jesus. Aceita quem quiser aceitar. Creia quem quiser crer. Esta igreja apostólica é dos céus, é. A sua doutrina é verdadeira. A sua palavra tem força. A sua palavra tem vida. E transforma a vida. Transforma os corações. Mas para isso, nós temos que tomar a decisão. Porque não é com Jesus mais. Não é mais com Ele. Pai, tudo que o Senhor pediu para fazer eu fiz. Agora, não é mais comigo. Não é mais comigo. Agora é com eles. Cada um deles. Cada um daqueles que o Senhor entregou para mim. Carrega a sua própria cruz. E carregar a sua própria cruz, irmãos, não é sentir as dores e não reclamar, não. Não é sentir o peso da idade e ficar quieto, não. Não é ter os problemas e não falar para ninguém, não. Isto não é carregar a cruz. Carregar a cruz é tomar a decisão de servir o reino dos céus. Isto é tomar a cruz. Porque, irmãos, quando você tomar a decisão, quando nós tomamos a decisão, eu vou fazer o que o irmão Aldo me pede. O espírito das trevas que está lá fora, que não tem domínio de olhar aqui para dentro, ele não gosta nem um pouquinho disso. Por quê? Porque você está com Deus e Ele vai tentar tirar esta fé de você. Como? Usando outras pessoas. Usando outro modo, a outra maneira. Colocando na sua frente coisas para você olhar. E tentar cair na tentação dele. Porque ele não vai ficar quieto, não. Quando você falar, eu vou seguir o santo irmão Aldo. Esta é a melhor decisão que você tem que tomar. Esta é a melhor decisão. Mas guarde aquilo que o anjo falou para Maria Santíssima. Uma espada transpassará a sua alma. Isto tem um significado muito grande, irmãos. Isso tem um significado muito grande. Você é a mãe do Salvador. Você é escolhida por Deus. Mas o seu ministério não vai ser fácil, não. Você não vai ter uma vida fácil, não. E a vida de Maria Santíssima não foi fácil, não. Não foi fácil, não. Mas hoje onde ela está? Na glória de Deus. Por quê? Porque Jesus falou, agora é com ela. A minha parte de ajudar a minha mãe eu fiz. Agora é com ela. Olha que palavra de Jesus, irmã, para todos nós. E Maria Santíssima aguardou com muito carinho tudo aquilo que o seu amado filho fez. Tudo aquilo que ele ensinou. Por isso que ele falou para aquele apóstolo, eis aí o teu filho, mãe, faça com ele o que a senhora fez comigo. Olha que palavra bonita de Jesus. Filho, eis aí a tua mãe,
respeite ela como eu respeitei. Até isso Jesus fez, irmãos. Mãe, cuide dele como a senhora cuidou de mim. Filho, aceite ela como eu aceitei. Maria Santíssima fez isso. Ó Pai, agora é com eles. Ó Pai, agora é com o Valdomiro, porque eu pedi por ele. Agora é com a Maria, é com a Beatriz, é com a Catarina, agora é com eles. Eles têm que tomar a sua decisão própria de me seguir, porque eu fiz tudo que o Senhor me pediu. Qual é a nossa decisão cotidiana, irmãos? O irmão Aldo nos ajudou muito a tomar a decisão correta. Ele falou muito. Agora, muitas vezes, esta palavra que está em Salmo, ó como é bom e agradável viver unidos, não tem valor para muitos. Lê as Sagradas Escrituras, fala que o sangue de Jesus tem poder, Jesus é meu Salvador, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus isso, Jesus é aquilo. Mas ele falou, sejam unidos. Não. Com esse vizinho, eu não vou com a fachada dele, eu não quero nem saber dele, não luto para nem dar bom dia para ele. E fala que o sangue de Jesus tem poder. Dentro da igreja, eu não frequento mais vou citar nome, mas longe de saber que tem alguém assim. Não conheço ninguém aqui, nem vim aqui para isso. Mas eu não vou frequentar mais Duartina, vou andar sei lá quantos quilômetros é para chegar em Bauru. Sai de madrugada, sai mais cedo para frequentar Bauru, porque não consegue passar na porta de Duartina, porque não gosta de ciclano, porque não gosta de Beltrano, porque não aceita esse, porque não aceita aquele. A filial de Bauru é a igreja da Santa Avó Rosa. A filial de Bauru é a igreja do irmão Aldo. A filial de Duartina é a igreja da Santa Avó Rosa. É a igreja do irmão Aldo. A mesma palavra lá é a mesma palavra aqui. Quem está errado é quem não faz isso. Sai de Bauru, arruma problema e vai lá para Araçatuba. Anda mais não sei quantos quilômetros para tocar lá, porque não consegue tocar nem aqui, nem em Andradina, nem em Araçatuba, em nem lugar nenhum, porque não é filho de Deus. Porque não sabe guardar a palavra, como é bom ser agradável, como é bom viver na unidade de espírito. Porque não toma a decisão que precisa ser tomada. Irmãos, nós precisamos pensar muito no sacrifício de Jesus. Nós representamos uma gota de sangue derramada na cruz do Calvário. Eu, Valdomiro, represento uma gota de sangue derramado na cruz do Calvário, porque ele orou por mim. Ai de mim, se eu menosprezar esta gota de sangue. Ela só vai ter poder sobre a minha vida se eu guardar a sua palavra. Não é sobre só a unidade de espírito, não. Estou falando sobre a unidade porque o boletim está a mensagem sobre a unidade. Mas quando fala da disciplina, quando fala do amor ao próximo, quando fala da inveja, quando fala da cobiça, é doutrina de Jesus. Eu preciso aceitar. Se eu não aceitar, eu estou menosprezando o pedido de Jesus. E isto Ele não quer que eu faça. Por isso que a sua doutrina ficou registrada nas Sagradas Escrituras. Eu não digo que na igreja apostólica não existe união, não. Eu costumo dizer que não quero nem acreditar nisso. Tem? Pode até ter. Mas eu prefiro acreditar que quando no boletim saem as mensagens sobre a união, como está na mensagem de hoje, que nós precisamos ser unidos em um único propósito, precisa amar o próximo, porque isso fortalece e é uma força indestrutível e que nos faz ser vencedores. Isto é palavra de Jesus. Então precisa ser pregada, precisa ser falada, porque Jesus disse, ide e anunciar o meu evangelho. A igreja apostólica tem essa responsabilidade de anunciar este evangelho.
E muitas vezes esse evangelho, ela entra como uma espada em nosso coração. Por quê? Porque nós estamos errados. Porque tem alguma coisa errada no espírito. Porque tem alguma coisa oculta no coração. E quando a palavra fala, ela entra como uma espada e dói. E muitas vezes a pessoa se rebela. Muitas vezes a pessoa não aceita. Mas quem está falando não é o boletim. Quem está falando é Deus. Quem está falando é o Espírito Santo do Pai. Tentando salvar, tentando corrigir, dando oportunidade de melhoria. E às vezes a pessoa não aceita. Às vezes a pessoa não quer. Ou não faz o que Jesus, aliás, não foi nem Jesus, foi a autoridade máxima desse universo. Outra coisa que muito não se fala nas pregações e nem na igreja apostólica, que isso dói muito, machuca. E aí os pastores também nem pensam com muita clareza, não sei porquê. Este é meu filho amado, aquele a quem tenho prazer. Isso todo mundo fala no batismo de Jesus. Por que isso? Para dar exemplo para se batizar. Será que é só isso? Jesus não precisava se batizar. Por que ele se batizou? Porque ele se batizou. Foi para mostrar para mim que o batismo é importante? Sim, mas não foi só isso não. Porque não foi só isso que o Espírito Santo de Deus falou para aquelas pessoas que assistiram o batismo de Jesus. Ele disse, a ele ouvi. Ó, essa palavra ninguém fala. Nesse ponto ninguém toca. Jesus, o Espírito Santo de Deus, a autoridade máxima desse universo. A ele ouvir. Ele não falou a ele escutar, não. Ele não falou a ele escutar, não. Aí é a mesma coisa? Claro que não. Escutar é entrar de um ouvido e sair por outro. Ouvir é analisar, é entender, é mudar. Isso ninguém fala. Isso ninguém fala. Porque precisa mudar. E ninguém gosta de mudança. Aí fala que Jesus foi para o batismo para mostrar que eu preciso me batizar. Foi só isso não. Porque se fosse só isso, o Espírito Santo do Pai nem precisaria aparecer para falar para aquelas pessoas que assistiram o seu batismo. E não mandou deixar, nem precisava deixar registrado, porque era apenas uma simbologia que eu teria que seguir. Mas ele disse, a ele ouvi. Tudo que ele falar, tudo que ele pedir, tudo que ele ensinar, guarde no seu coração. Dê atenção. E se tiver que mudar, mude. Esse foi o pedido do Espírito Santo de Deus. E muitos não querem mudar. E Jesus pediu que fôssemos unidos a Ele. Não, isso é muito para mim. Eu não gosto de fulano e não quero saber. Não aceito e não quero saber. E não vou mudar, nasci assim, ponto e acabou. Está errado. Precisa mudar. O Espírito Santo de Deus pediu para você ouvir e não escutar. É para ouvir, é para analisar. O que eu tenho que fazer para melhorar o meu estado de espírito? O que eu tenho que fazer para crescer na minha fé? O que eu tenho que fazer para obedecer mais à disciplina da igreja? O que eu tenho que fazer para aumentar a unidade espiritual? A doutrina vai falar. E quando ela falar no seu coração, escute e ouça com carinho. Escute e ouça com carinho. Ó vó, nesse ponto eu tenho que mudar. Já deu um passo para frente. Já começou a melhorar. Ó vó, me perdoe. Nesse ponto eu estou errado. Eu vou mudar. E lute por isso. E a Santa Avó Rosa vai te ajudar. Mas tem que pedir. Não adianta sair desse lugar, daquele outro. Não adianta deixar de frequentar essa ou aquela congregação. Não adianta mudar de casa por causa do vizinho.
Não adianta mudar de emprego por causa de certos colegas. Não adianta. Porque problema vai estar em todo lugar. Sabe por quê? Porque o espírito das trevas vai estar também próximo, olhando, analisando e tentando arrumar uma brecha. Aqui ele não entra, aqui ele não permite. Mas se você não mudar a sua atitude, quando você sair desse portão para fora, ele vai pôr na sua mente: não vai lá mais não, hein? Vai lá mais não, porque lá tem aquela família que te perturba. E você vai para casa, em vez de ouvir a doutrina, fala: vó, aquela família eu preciso perdoar, você não. Nossa, o pastor falou, mas não, isso não é comigo não, eu não vou fazer isso não. É o espírito das trevas lançando as setas inflamadas. E se você der atenção, se você der ouvido, se você escutar, se você ouvir esta voz, você vai cair. Você vai cair. Você vai deixar de frequentar aqui e vai achar que lá na frente é melhor. Vai lá, aqui também. Aí vai lá, então não vou mais frequentar a igreja. A igreja apostólica, todo mundo é igual. Tinha que ser todo mundo igual. Só que você que é diferente. Você que não escuta. Você que não ouve. Você que não quer mudar. E acha que todo mundo está errado. Só você está certo. E por isso que não vive em lugar nenhum. Por isso que troca de emprego. Por isso que não fica dentro da sua casa. Por isso que não fica do lado do vizinho. Por isso que não frequenta mais a igreja. Aí sai da igreja apostólica, vai na outra igreja. Chega na outra igreja, aqui tá, não, aqui é pior do que a igreja apostólica. Não, aqui tá bom. Agora, por quê? Porque todo mundo deixa ele fazer o que ele quer. Quando alguém fala: você não pode fazer mais isso, opa, aqui também não presta. Porque ele quer ser melhor. Ele quer ser o tal, e o tal não é de Deus. Então, precisa mudar. Infelizmente, irmãos, o ser humano é assim. Mas nós temos doutrina para não ser assim. Nós temos doutrina para mudar. É isso que o irmão Aldo pede no boletim dessa semana. Mude. Mude. E nós temos que, irmãos, nós temos que mudar muita coisa dentro de nós para sermos perfeitos. Porque a perfeição está lá em cima, mas temos que buscá-la. Temos que buscá-la. E a unidade de espírito é uma delas. O amor ao próximo é uma delas. Irmãos, e falando em unidade, quando se fala unidade, se fala de amor. E o que significa amor? Isto nós temos que guardar. Irmãos, amor não é só estar próximo, gostar, dar risada. Isso não significa amor. Amor significa respeito. Simples assim. Quando Jesus falou amar a Deus sobre todas as coisas, Ele pediu para você respeitar Deus aonde você estiver. Na sua casa, no seu trabalho, na escola, na rua, aonde você estiver, respeite a Deus. Se você respeitar a Deus, você vai fazer o que Ele pede. Amar o seu próximo é respeitar o seu próximo, seja ele quem for, da forma que ele é. Ah, mas ele faz tudo errado, respeite ele. Ele não entendeu, mas você entende, então respeite ele. Respeite ele. É isso que Jesus pediu, nada mais do que isso. Mas é difícil por quê? Porque não crê. É difícil porque não aceita, não quer mudar. Jesus fala para mudar e a pessoa não quer mudar. Irmãos, a salvação tem um preço. A salvação tem um preço, nós temos que pagar. Nós temos que pagar o preço. Qual que é o preço da nossa salvação? Para entrar, como eu disse ontem, para entrar nos céus com honra e com mérito. Qual é o preço? É o da obediência, só isso. É o preço da obediência. É pegar a doutrina e fazer ela ser o seu condutor. Só isso. Ah, mas tem coisa que eu não aceito. Então não é a doutrina que tem que mudar. A doutrina é perfeita. Quem tem que mudar é você. Quem tem que mudar sou eu. Quem tem que melhorar não é a doutrina. Não adianta eu pôr um ponto na doutrina, uma vírgula na doutrina. Não adianta eu pôr um ponto de interrogação na doutrina. Não adianta eu pôr um ponto de exclamação na doutrina, porque ela não carece dessas mudanças. A doutrina é perfeita, ela veio dos céus.
Ela veio do trono de Deus. Ela é perfeita. Jesus falou, aqui está. Eu sou o caminho, eu sou a doutrina. Ele disse, eu sou a doutrina. E muitos não olham por esse lado, né? Outro ponto de doutrina. Para que eu vou crer na Santa Avó Rosa? Por que eu tenho que crer em Maria Santíssima? Por que eu tenho que crer no irmão Aldo? Se Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai para o Pai senão por mim. Eu tenho que crer em Jesus e ponto e acabou. Não tem que crer mais em ninguém. Qual é o caminho de Jesus? É onde ele pisou? Então nós tínhamos que ir lá onde ele nasceu. Todo mundo tinha que ir lá onde ele nasceu e andar onde ele andou, já que lá é o caminho. Não é isso que Jesus disse. Quando ele falou, eu sou o caminho, ele disse, eu sou a doutrina. Irmãos, ninguém vai para o céu se não for pela doutrina de Jesus. Ninguém vai para os céus. E a doutrina de Jesus requer mudança. Ele prometeu o Consolador, não foi eu que prometi não. Não foi Ciclano, não foi Beltrano. Quem prometeu o Consolador foi Jesus. Ele que prometeu o Consolador, então eu tenho que aceitar, é doutrina. Não adianta falar que não existe isso. Jesus prometeu o Consolador. Ele falou que eu enviarei em nome do meu Pai. Eu enviarei em nome do meu Pai. Ele me glorificará porque receberá do que é meu. Ele é o Espírito Santo. Mas ele é o Espírito Santo, não aprende com ninguém. É bíblico. O Espírito Santo inspira o próprio Pai. E por que o Consolador é Espírito Santo? Por quê? Porque o seu ministério seria nos céus e não na terra. A Santa Avó Rosa na terra não era o Consolador. Ela na terra seria preparada por Jesus e foi preparada por Jesus. Quando eu, Valdomiro, morrer, se eu tiver honra e mérito diante de Deus, o meu espírito vai para os céus. O meu espírito vai ser o que nos céus? Espírito Santo. Porque não entra espírito das trevas nos céus. Por isso que o Consolador é Espírito Santo. Porque ele é cheio de luz. E Jesus falou que o Consolador, o Espírito Santo executaria a sua missão nos céus. Por isso que o Consolador é Espírito Santo. E não é o Espírito Santo do Pai. É doutrina. Eu não aceito, mas tem que mudar. Porque Jesus pede mudança. Não a doutrina, não pede para mudar a doutrina. Ele pede para mudar a maneira de olhar as coisas. Carece obediência. A santificação carece obediência. E eu tenho que obedecer, é doutrina. Não tenho que questionar. Eu vou numa loja de sapato, saio da minha casa e vou comprar um sapato. Eu chego na loja, gostei desse sapato, olha que sapato bonito, eu vou lá e pego e levo embora? Claro que não. Eu vou chamar alguém, quanto custa esse sapato aqui? R$200. Ah, mas está muito caro. Pois bem, o sapato vai ficar lá e eu vou embora sem o sapato. Eu gostei, mas não levo. Simples assim. Por quê? Porque eu não quero pagar o preço. Aí eu quero ir para o céu, Santa Avó Rosa, eu quero ir para a tua glória, avó. Eu quero conhecer Maria Santíssima. Muito bem, Valdomiro, faço o que estou lhe pedindo, mas a senhora pede demais, então você vai ficar querendo e não vem para o céu. Simples assim. Não tem como mudar. Isso é doutrina. Isso é doutrina. Eu tenho que pagar o preço. Aí eu não quero, então não vai conhecer Maria Santíssima, ponto e acabou. Simples assim. Não tem como ser diferente. O caminho é esse. O caminho é esse. Então nós temos, irmãos, que ser assim. Santa Avó, vó, me ajude. Eu preciso mudar. Já deu um passo. Já deu um passo, já começou a crescer. E vai pedindo, vai pedindo. Eu falo isso, irmão, sem medo de errar. Aquela samaritana que foi beber água lá no poço, todo mundo fala disso, né? Todo mundo fala, nossa, prega disso. Foi aí Jesus, sozinho, deixou os discípulos lá não sei aonde, ele foi lá. Mas não é essa cena maravilhosa que Jesus quis mostrar, não. Se tu soubesse, pediria para mim, eu te daria da água da vida. Olha o ensinamento, olha a doutrina de Jesus, ele dizendo para aquela samaritana. Se tu conhecesse e pedisse, eu te daria da água da vida, jamais você teria sede. O que é água da vida, irmãos? É virtude do Espírito Santo de Deus. É reconhecer a fraqueza. Mas o que Jesus falou para ela? Se tu me pedires. Eu tenho que pedir, irmãos.
eu tenho que pedir. Santa Avó Rosa, eu estou fraco. Santa Avó, eu não consigo crer. Santa Avó, eu não consigo confiar. Irmão Aldo, tenha misericórdia, eu tenho que falar com eles se eu estiver fraco. Se falar com Ciclano, Beltrano. Aquela samaritana falava para todo mundo, ninguém gostava, ninguém queria ela, porque ela era estrangeira. Então o samaritano era excluído. E aí não vai lá não, porque eu sou, né? Lá são eles, aqui somos nós, não vão aceitar a gente. Eles falavam, aí Jesus falou, fale comigo isso. Fale comigo isso. Eles não aceitam, mas eu te aceito, mas fala para mim isso aí. Pede para mim a água da vida que eu te darei, você nunca mais terá sede nem fome. Irmãos, se eu não sei perdoar, não preciso falar para ninguém, não preciso ficar falando, eu não gosto de fulano, não gosto de ciclano, não gosto de beltrano, não convivo com isso. Aí pior de tudo é que, além de não gostar, sai falando. Isto que é o pior. Isto que é o pior. Além de não gostar, sai falando. Ah, você viu? Falar, eu não gosto por causa disso, manda mensagem para cá, manda mensagem para lá, e fala, espalha essa agressividade para todo lado. Jesus falou, se tu me pedir, eu te darei. Em vez de falar, Jesus, eu não consigo perdoar, Jesus. Ó Jesus, eu sei que o Senhor pediu tanto para me perdoar, mas eu não consigo. Me ajude, Jesus. Seja sincero com você mesmo. Ó Jesus, eu preciso perdoar, Jesus. A partir de hoje eu vou ser diferente. Você já deu um passo para frente. Aí você está pedindo, Ele vai te dar essa água da vida. Ele vai te dar. Quando menos espera, aquela mágoa vai sumir. Aquele rancor, aquela vontade de não ir mais para a igreja, por causa disso, por causa daquilo, porque não deixa mais eu tocar, porque eu não canto mais, porque deram risada de mim. É porque eu não vou, porque isso vai acabar. Porque você está pedindo. Mas você não pede, você espalha. Eu não vou mais lá, porque eu estava tocando, falo que não sei tocar, que não sei reger, que não sei cantar, que não sei pregar. Aí eu não vou mais lá não. Se eu vier aqui maltratar os irmãos vão ligar lá para a sede. Aí eu não vou mais pregar em Duartina. Aí eu vou em Bauru, arrumo uma confusão lá também, os irmãos ligam lá para a sede. Ó, não manda o pastor Valdomiro aqui não, que ele é arrogante, então ele briga com todo mundo. Ele não tem paciência com ninguém. Ele não consegue, na mensagem ele ofende todo mundo. Aí eu não vou mais pregar mais em Bauru, porque eles vão excluir meu nome lá da congregação de Bauru, porque eu estou dando problema. Aí eu vou em Araçatuba. Chego lá em Araçatuba xingando todo mundo. Maltratando os obreiros, maltratando o corista, não aceitando opinião, não conversando. Aí também ligam lá para a sede. Vai chegar um ponto que eu não tenho congregação para pregar. Aí eles vão me chamar lá, Valdomiro, desse jeito não dá. Ah, não, mas é o povo também, o povo lá, Deus que me leva, que o povo horrorento, o povo isso, o povo aquilo. Mas ninguém gosta de você, não é o povo, é você. E se eu não olhar para cima, eu olhar para dentro, olhar para cima e dentro de mim, eu vou deixar de ser pastor. Eu deixar de ser pastor, eu vou deixar de ser obreiro, não vou querer nem ficar na porta, nem nada, porque onde eu vou, eu brigo. Aí o que acontece? Eu não vou mais para a igreja. Vou ficar em casa, eu fico em casa, vou brigar com a minha família, porque se eu não consigo, daqui a pouco, você não vai mais para a igreja, não, o que está acontecendo? Daqui a pouco estou eu brigando com a minha família. A minha família também está errada? Tá, é porque eu sou bom, eu sou o tal, eu sou Deus. Aí pronto, eu vou parar no inferno, porque eu não quis mudar. Irmãos, a doutrina é muito simples. A doutrina nossa é muito simples, é perfeita. Basta eu conversar com Deus e ser o que precisa ser, irmãos. Custou um sacrifício muito grande para Jesus fazer o povo confiar na Santa Avó. Foi uma luta enorme. O espírito das trevas não queria isso não. Ele entrava dentro da igreja. Entrou 3 pessoas dentro da igreja para matar o bispo. Quando eles sentaram no primeiro banco, a avó estava debaixo do mezanino lá atrás. Ela com a mão para trás que ela andava, foi lá perto deles. Bateu a mão no ombro dele e falou, me dê o revólver. Ele assustou, como a senhora sabe que está armado? Me dê o revólver. Escuta a pregação, depois eu te devolvo. A avó pegou o revólver e levou na secretaria cheio de bala. Guardou o revólver lá. Depois que terminou a reunião, eles pediram desculpa, porque o que o bispo pregava era a pura realidade.
E eles saíram. A avó deu o revólver de volta para eles. E eles saíram e foram embora. Nunca mais voltaram para a igreja. Eu digo para matar o bispo. Se eles voltaram para outra, eu não sei. Aí a avó falou para o bispo. Era Santa Comunhão no domingo. A avó falou para o bispo. Amanhã nós temos que colocar um cadeado lá no quadro de luz. Mas por quê? Avó, mas por quê? Tanto tempo assim, ninguém vai mexer lá não. Não, nós temos que colocar um cadeado. Todo mundo dentro da igreja para tomar a Santa Comunhão. Chega 5 pessoas na igreja. Ele estava com um plano de desligar a energia e atrapalhar a reunião de Santa Comunhão. Quando eles chegaram, a Santa Avó, ela ficava lá, a avó ficava lá no topo da escada, isso eu lembro muito bem. Quando a gente chegava e ia pegar bala com ela, ela estava lá no topo da escada. Ela recepcionava todo mundo. Aquele dia ela estava lá embaixo, lá na porta, do lado do obreiro. Aí chegou aquelas 5 pessoas. A avó ainda saiu na frente dele para eles entrarem. Eles foram exatamente no quadro de luz que ficava atrás. E a avó deixou eles passar e olhou para eles. Eles foram no quadro de luz e saíram. Quem falou para a avó que eles iam fazer isso? Foi Jesus. Irmãos, eu tenho que amar essa doutrina. Eu tenho que amar essa doutrina. O irmão Aldo foi martelado. Pegaram aquele martelo de borracheiro. Um pastor da nossa igreja que subiu o púlpito. Pegou o martelo de borracheiro, por inveja, bateu no irmão Aldo. O olho do irmão Aldo, ele foi na sede e estava todo roxo. Todo roxo. Aqui à frente tinha quebrado. O irmão Aldo desistiu de pedir amor. O irmão Aldo falou para a avó, eu nunca mais, eu não. Não vou fazer mais isso não, eu vou morrer? Não. Ele foi na igreja por várias semanas, de óculos escuros, vedando os hematomas. E ele não condenou aquela pessoa. Ele não condenou. Agora vai eu falar que não perdoo ninguém. Não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que seguir as pisadas do irmão Aldo. Ele seguiu as pisadas da Santa Avó. A Santa Avó seguiu as pisadas de Jesus. Maria Santíssima seguiu as pisadas de Jesus. Eu preciso seguir as pisadas do irmão Aldo. É o mínimo que eu tenho que fazer. É o mínimo. Por isso que eu falei ontem. Eu não posso vir pregar aqui porque eu fui escalado, não. Se eu fizer isso, eu tenho que parar de pregar. Eu tenho que vir pregar para ajudar os irmãos a entender a doutrina. Sou melhor do que ninguém, não. Nunca tive orgulho do meu ministério. Eu tenho prazer do meu ministério. Mas eu não posso sair de casa. Sair da onde eu estou, lá em Inocência, andar 300 e poucos quilômetros dirigindo, só para cumprir escala. Só porque meu nome saiu para pregar em Duartina. Não posso fazer isso. Se eu fizer, era melhor eu ter desistido. Eles mandaram outro pastor aqui. Mas eu tenho que entender que aqui tem um povo que veio para apresentar a reunião a Deus. E eu sou o condutor da reunião. E eu preciso dar o melhor, porque Jesus espera isso de mim. Se está bom ou está ruim, aí é eu e Deus. Mas eu tenho o que eu preciso fazer é o mínimo, vir por amor. É o mínimo que eu tenho que fazer. Se vai cansar, se não vai cansar, se é longe, se é perto, se eu vou chegar lá e cansado e vou trabalhar amanhã, foi eu que pedi para ser pastor, não foi Jesus que veio para mim e falou, eu quero que você seja pastor, não. Ele não fez que nem fez com os apóstolos. Eu fui lá falar para o bispo, eu quero ser obreiro. Foi eu que fui pedir. O irmão Aldo falou, pode ser. E foi eu que falar para o bispo que queria fazer o teste de pregador. Foi o irmão Aldo que falou, eu confio nele, ele vai melhorar. Então eu tenho que dar esse voto de confiança para o irmão Aldo.
Eu não posso vir aqui e só ler o boletim de qualquer forma, porque o boletim é para falar o que está no boletim mesmo, só vou ler, está de bom tamanho. Não posso fazer isso. Eu, pelo menos, não faço. Não faço. Porque, irmãos, não é isso que o irmão quer de mim, não. Não é isso que ele quer de mim, não. Seja qual for a mensagem, ele quer que eu, no mínimo, entenda o que está escrito aqui. E buscar a igreja entender o que é amor, o que é dedicação, o que temos que fazer para mudar o que está errado dentro de nós. Jesus disse, irmãos, se você quiser, meu pai arranca a planta que ele não plantou. Isso ninguém prega, né? Isso ninguém prega. Já ouvi, eu já leio, já vi pastor pregar sobre isso. Mas explicar, talvez não conseguiu. Que planta é essa? E a gente vê muito na internet esse ensinamento. Mas o que significa isso? Se você pedir, meu pai arranca a planta que ele não plantou. Que planta é essa? Essas plantas que não. É aquela erva danina, aquela raiva, aquele orgulho, aquela soberba, aquela vontade de fazer maldade, aquela vontade de falar palavrão. Isto Jesus, o Pai, não plantou no espírito de ninguém. Foi o maligno que plantou. Mas se você permitir, meu Pai tira, Jesus disse. Meu Pai tira isso do seu coração. Mas eu tenho que querer. Eu tenho que falar de Jesus, nossa, isto não faz parte da sua doutrina. Tira isso dentro de mim. E com sinceridade, eu falar com ele, ser sincero com ele. Eu ser sincero com ele, ele vai tirar. Quanto menos espera o orgulho por eu ser melhor, porque eu sei ler bastante, eu leio bem, eu conheço português e consigo ler bem, todo mundo gosta da minha leitura, então eu sou aquele, né? Eu rejo bem, eu comando o coro. Eu reger coro pequeno não é comigo não, eu gosto de reger coro grande, porque eu gesticulo, eu consigo fazer o coro não cair. Eu sou bom, você não é bom coisa nenhuma, o dom foi Deus que te deu, se ele tirar você cai. Se ele tirar você cai. Se eu prego que todo mundo gosta, se eu for orgulhoso e ele tirar esse dom, eu vou cair. Eu vou cair. Então, Jesus, eu não posso ser assim. Tire isso do meu coração. Aí você que canta bem, se você cantar por amor, você vai continuar cantando bem. Todo mundo vai gostar de você. Todo mundo vai querer ouvir você cantar. Mas se você cantar por amor. Agora, se você cantar, porque não, eu não vou cantar aqui não, mas quando eu chegar naquela congregação, porque hoje tem uma festa, hoje vai ter lá 200, 800, 900 pessoas, é uma semana de festa, eu quero cantar, e eu vou cantar exatamente depois da coleta, porque está todo mundo lá. Não, antes da reunião eu não vou cantar não, porque lá as pessoas estão chegando, conversando, ninguém vai ver eu cantar. Não, eu quero cantar depois da coleta. Você está cantando para você. É orgulho, você vai cair. Você vai cair. Então você tem que cantar para Deus. Cantar para Jesus. Cantar para a Santa Vó Rosa. Cantar para a igreja ser mais unida. Cantar para a unidade espiritual crescer. E agradecer, Santa Vó, muito obrigado pelo dom que a senhora me deu. Aonde for preciso, eu vou executar esse dom. É isso. Se você fizer assim, você só vai para frente. Se fizer ao contrário, tu vai cair. Uma hora tu vai cair. Quantos já não caíram? Quantos que subiram esse púlpito? Pregavam bem. Todo mundo gostava da mensagem dele. De repente, nem apostólico é mais. Por causa do orgulho, da soberba. Por não tirar, por não querer que o Pai tirasse a planta que ele não plantou. Então, irmãos, a nossa doutrina é maravilhosa. Já passou do horário. Vou fazer a leitura. A nossa doutrina é maravilhosa. Temos apenas e tão somente segui-la e fazer ela guiar a nossa vida. Estimados irmãos, a mensagem do irmão Aldo de 2012. Sejam unidos. Essa palavra sejam, irmãos, ela não é uma palavra imperativa, né? Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus não foi imperativo, você tem que me seguir. Quem quiser. O irmão Aldo dizendo aqui, sejam sinceros, é um pedido.
Ele está pedindo. A decisão é sua. A decisão é minha. Pai, está consumado, agora é com eles. Aqui, a doutrina aqui de Jesus naquela frase. Está consumado, agora é com ele, agora é comigo. O modo falando, sejam unidos, agora é comigo. Eu vou ser unido? A decisão é minha. Aí eu falo, o que é ser unido? Então, ele explica. A união é a base da nossa força, da continuidade da obra de Deus. Opa, olha que palavra bonita. Da continuidade da obra de Deus. Eu tenho que continuar a obra de Deus. Para me continuar a obra de Deus, eu tenho que ter união. Podia encerrar a leitura. Está aqui, em 3 palavras, tudo aquilo que eu falei. Decisão é minha. Está consumado. Agora é comigo. Cada obreiro, cada corista, cada regente, cada família tem um papel essencial. Sozinhos, nenhum de nós pode realizar plenamente a missão que nos foi confiada. Eu, irmão Aldo, junto com a Santa Vó Rosa, não podemos carregar a obra sem o apoio, sem a dedicação de todos vocês. Mas para isso, todos precisam caminhar juntos. Todos precisam ter uma comunhão perfeita. Todos precisam ter um espírito fraterno. Pedido do irmão Aldo. Há um provérbio que inspira: um por todos e todos por um. Assim deve ser entre nós, unidos em fé, em propósito, em amor, formando uma força indestrutível, firme e inabalável. Quando cada um ajuda o seu companheiro de ministério, quando cada família vive se respeitando, vive em harmonia, aí evita as discussões, tira as divisões, acaba as disputas, acaba as desavenças. Precisa viver unido para acabar isso. A união na igreja, nos coros, entre obreiro, entre regente e dentro da família é o alicerce que sustenta a nossa caminhada espiritual. A união faz a força. Juntos enfrentamos os desafios da vida com coragem. Realizamos o trabalho da igreja com alegria. Tudo se torna mais leve quando temos ao nosso lado um amigo fiel, um irmão verdadeiro, um companheiro, um colega de ministério. Portanto, eu, irmão Aldo, reforço este conselho em nome da Santa Vó Rosa. Cultivem a união, pratique o amor, mantenha-se firme em um só espírito, em um só coração. Se assim procederem, receberemos muitas bênçãos dos céus, teremos de Deus o amparo e a proteção dos seus santos. Portanto, eu, irmão Aldo, lhes peço, sejam unidos. Receba o meu abraço de profeta apostólico e minha gratidão, pois confio que atenderão este meu chamado. Olha, o irmão Aldo acredita em mim, ó. Eu acredito, Valdomiro, que você vai atender o meu chamado. Não dá para não atender, né, irmãos? Não dá para não atender. Infelizmente, muitos querem mudar isso. Isso dói. Isso dói. Foi tanta luta para chegar onde chegou. E muitos não faz a mínima diferença. Tá, isso está errado. Não, vamos mudar. Aí caça na internet, pega a IA, né? Inteligência artificial. Pega lá um monte de palavra e joga lá. Faz. Irmãos, uma vez eu fiz isso. Eu eu estava na reunião. Eu não sei nem se posso falar, mas eu vou falar. Não é errado, não. Eu ouvi um hino. Aí eu falei, não é possível que isso não é da igreja, não. Não é possível. Aí o que eu fiz? Eu trabalho muito com a inteligência artificial no meu serviço, né? Aí a gente tem lá o contrato lá. E eu peguei e coloquei lá uma mensagem que a Igreja Apostólica prega sobre Maria Santíssima. Ele me deu lá. Poucos segundos saiu lá uma página falando de Maria Santíssima, até pegou alguma coisa da Igreja Apostólica, porque está lá na rede, né? Eu li aquela mensagem, falei, não tem condição de eu pregar isso não.
Não tinha vida a mensagem. Não tinha vida. Aí eu peguei, vou tentar outra. Aí eu pus da Santa Avó Rosa. Quem tem acesso a esse programa, põe lá. Fala quem é a Santa Avó da Igreja Apostólica e dá uma mensagem. Aí, em segundo, está uma mensagem lá, todinha. Você pode fazer isso com qualquer hino. Pensa lá, eu vou criar um hino com versos que fala da avó, que fala de Jesus, que fala de Maria Santíssima, e pede lá para a Iá fazer. A Iá faz. Agora, canta aquilo para ver se tem vida. Nós não podemos substituir a inspiração dos céus, não. Mas eu não tenho inspiração, é porque não merece. Simples assim. Que Deus abençoe a todos, que a graça salvadora do Espírito Santo de Deus esteja na vida de cada um de nós. Amém. Muito obrigado pelo seu respeito, pelo seu silêncio e principalmente por os irmãos me receberem muito bem. Eu estou muito feliz por dirigir a reunião de ontem e a reunião de hoje. Que os irmãos sejam sempre assim, atenciosos, não pela minha reunião, mas pelo poder que existe em nossas reuniões. Amém. E antes de finalizar, fazendo a oração final, o coral preparou o hino que tem o título Um Abraço dos Céus. A reunião era de 1h30, e passou um pouco do horário, mas precisava fazer a explanação da mensagem.
Convido a igreja para se colocar em pé e vamos agradecer a Deus pela presença desses santos em nossas reuniões. Ó Pai Santo, em primeiro lugar, muito obrigado pelo profeta que o Senhor nos deu. Ele nos ensinou que profeta Daniel, Santo Elias, Eliseu, Jeremias e tantos outros participam de nossas reuniões. Muito obrigado, querido irmão Aldo, por o Senhor ser aquilo que o Senhor é. O nosso escudo, a nossa fortaleza, nosso Pai, nosso amigo, nosso santo, nosso profeta. Ó querido irmão Aldo, nós te amamos e te adoramos de coração. Precisamos guardar esse nobre sentimento em nosso espírito, para sermos protegidos por Senhor todos os momentos do nosso viver. Nós sabemos que os espíritos malignos, eles conhecem a nossa decisão. Eles sabem, se nós continuarmos unidos a ti, irmão Aldo, nós nunca chegaremos no reino deles. Eles não querem isso. Eles querem levar o jovem, eles querem levar as crianças. Eles não medem sacrifício para tirar o idoso e arrastar para o seu reino. Mas o Senhor, irmão Aldo, nunca mediu também sacrifício, nunca mediu esforço para conduzir o seu povo no caminho da verdade. Nos ajude, irmão Aldo, nos ajude a querermos ser o que o Senhor tem tanto nos pedido. Nos ajude que a doutrina que a Santa Vó Rosa, em nome de Jesus, ensinou à igreja desde o início. Nos ajude a ser a doutrina o nosso condutor. E assim um dia chegaremos na tua glória. Conheceremos Jesus, conheceremos Maria Santíssima, conheceremos a fundo a Santa Vó Rosa, os santos profetas, os santos apóstolos, eles que foram pendurados também na cruz, eles que um deles foi arrancado a pele em vida, defendendo essa mesma doutrina. Outro foi decepado, a sua cabeça bateu no chão, porque defendeu a doutrina que Jesus ensinou. Outro foi queimado vivo, porque pregava que precisava seguir a Jesus. Quantos deles padeceram, mas não recuaram? A Santa Vó Rosa sofreu muitas injúrias, muitas calúnias, foi rejeitada, mas ela nunca negou o amor que tem por Jesus. E nós vimos na sua pessoa, irmão Aldo, quanta luta, quanto sofrimento, quanto amor o Senhor deu ao povo e quantas infidelidades o Senhor presenciou deste mesmo povo. Mas o teu amor sempre foi maior. O Senhor nunca condenou ninguém, sempre pediu mudança, pediu para mudar de rumo, mudar de atitude, porque o Senhor queria sempre o bem de cada um. E hoje muitos deles estão na sua glória. O Senhor levou, o Senhor pediu ao Pai que tivesse misericórdia e deu a eles o galardão, o perdão. Outros, infelizmente, não quiseram, mas o Senhor tentou. E nós temos certeza que o Senhor, irmão Aldo, continua tentando, continua inspirando e continua ajudando o seu povo a entender. Por isso nós somos muito gratos. E que nenhum de nós sejamos cruéis com seus ensinamentos. Que nenhum de nós sejamos cruéis ao ponto de rejeitar as gotas de sangue derramado por Jesus nosso Senhor. Daí eu lhes pedi, fortaleça a nossa fé, o nosso amor, o nosso entendimento. Dê aos teus filhos aquilo que eles estão lhes pedindo. Aqueles outros colocaram os nomes nessa caixa de pedido de oração. Ajude o irmão Aldo. Dê a eles dos céus a sua graça. Ajude eles a entenderem que precisa lutar para não perder a fé, porque o Senhor continua ajudando.
Agora nós iremos para os nossos lares. Que a tua bênção, ó Pai, a unção do seu Santo Espírito, a graça salvadora de Jesus, o amparo de Maria Santíssima e a proteção da Santa Vó Rosa esteja conosco. E nos dê o privilégio da companhia gloriosa do nosso santo e querido irmão Aldo. Amém. Está encerrada a reunião desta tarde. A paz do Senhor a todos. Muito obrigado.